Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Maria Assis e você está no meu Fora de Série. E hoje a gente traz, como toda última sexta-feira do mês, o especial do mês. E entrando, ainda finalizando, melhor dizendo, né? Porque a gente já está finalizando o mês de outubro, finalizando este clima hallowístico, que na verdade ainda nem aconteceu, né? Todo mês de outubro a gente comemora, mas afinal de contas o Halloween ainda é agora, no último dia do mês. Então vamos entrar realmente no clima, né? Continuar no clima de Halloween. Eu escolhi para especial do mês, deste mês de outubro, um que eu errei, né? Ele não é um diretor, mas ele é um escritor, um mestre do horror e suspense, que muitos filmes foram e são ainda feitos baseados nas obras dele. Estou falando de ninguém menos de Stephen King. O primeiro filme dessa lista é A Espera de um Milagre, de 1999, dirigido por Frank Darabont. É um drama emocionante ambientado em 1935 na prisão de Cold Mountain. A história é contada através das memórias de Paul, interpretado pelo Tom Hanks, que é chefe dos guardas da ala dos condenados, conhecida como Corredor da Morte. Paul lida com a chegada de John Coffey, interpretado pelo Michael Clarke Duncan, um prisioneiro negro forte que foi condenado pela morte de duas garotinhas, crianças ainda brancas. Apesar de seu tamanho gigantesco e intimidador, John Coffey é gentil, sensível e demonstra ter habilidades sobrenaturais, como, por exemplo, curar doenças e ressuscitar animais. Paul e os outros guardas começam a questionar se John realmente cometeu esses crimes pelos quais ele foi condenado. No entanto, eles enfrentam um dilema moral, porque o sistema de justiça não permite maneiras de reconsiderar o caso. Ao longo de todo o filme, o John Coffey ele realiza alguns milagres, como, por exemplo, curar o próprio Paul de uma infecção grave e também ajuda a esposa do diretor da prisão, que sofria de um tumor cerebral. Apesar da inocência dele, John decide aceitar seu destino, porque ele diz que ele está cansado de viver num mundo tão cheio de dor e de crueldade. O filme é muito, mas muito emocionante. O filme está te esperando lá, na Max. Não espere nenhum milagre, vá lá e assista. John Coffey, you have been condemned to die in the electric chair by a jury of your peers, sentence imposed by a judge in good standing in this state. Questions? Do you leave the light on after bedtime? A segunda dica é outro filme também muito emocionante. Eu estou falando de Um Sonho de Liberdade, de 1994, dirigido também por Frank Darabont. Esse filme é baseado numa obra do Stephen King chamada 4 Estações, que é composto de 4 contos, e este é a primavera. O filme vai contar a história de Andy Dufresne, que é interpretado pelo Tim Robbins, um banqueiro que é condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa e do amante dela, mesmo ele insistindo na sua inocência. Ele é enviado para a penitenciária de Shawshank, onde conhece e forma uma amizade com Red, interpretado pelo Morgan Freeman, que é um contrabandista que já está lá preso há muito tempo já,
dentro do sistema. No início, Andy é solitário e tenta se adaptar à dura vida da prisão, mas com o tempo ele ganha respeito dos outros prisioneiros e dos próprios guardas por causa da sua inteligência e habilidade financeira, afinal ele é um banqueiro. Ele ajuda os guardas a lavarem dinheiro ilegalmente e, em troca, recebe privilégios e melhorias nas condições de vida da prisão. Ao longo de 2 décadas, Andy se torna uma figura central em Shawshank, inspirando esperança nos outros prisioneiros e especialmente em Red. Até que um outro prisioneiro chega ali na prisão e Andy descobre que ele pode inocentá-lo, ele sabe da verdade. E ele leva, inocentemente, ele leva esse assunto até o diretor da prisão. O diretor que é o principal beneficiado pelo trabalho que Andy faz lá dentro com os livros contábeis, ou seja, com a lavagem de dinheiro ilegal. Depois disso, a história toma outra direção para Andy, que planeja sua fuga de maneira super engenhosa. E se você ainda não assistiu, é só ir lá na Max e ver antes que ele fuja. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back, 1 for each of your victims. So be it. What are you talking about? Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Get busy living or get busy dying. That's damn right. O terceiro filme é outro também que vai te deixar emocionado. É o filme Conta Comigo, de 1986, dirigido por Rob Reiner, que é outro conto do livro 4 Estações. Esse daí é a história do outono e o conto tem como nome O Corpo. É um drama sobre amadurecimento que acompanha 4 amigos adolescentes, Gordy, Chris, Ted e Verne. Eles moram em uma pequena cidade lá em 1950, quando eles ouvem rumores que um corpo de um garoto desaparecido foi encontrado na floresta ali próximo. Então eles decidem partir nessa aventura só para ver o corpo. Durante a jornada, os meninos vão enfrentar muitos desafios e vão compartilhar também as suas histórias pessoais e vão lidar com as questões difíceis como o medo, as questões de família, as amizades entre eles e a passagem para a adolescência. Cada um dos garotos carrega sua própria insegurança e suas feridas emocionais, que não são poucas. E a viagem se torna uma jornada de autodescoberta e de crescimento. A história apresentada no filme são as memórias que o personagem Gordy, já adulto, escreve em seu novo romance. E no final, ele ainda conta o que aconteceu com cada um dos seus amigos de jornada. O filme é comovente e fala basicamente sobre a amizade. Se você ainda não viu, conta com a Netflix para te ajudar e se emocionar com ele. I'm never gonna get out of this town, am I, Corey? I can do anything you want, man. I just wish that I could go someplace where nobody knows me. Agora a gente sai dos filmes sensíveis e parte para o susto mesmo. Então a nossa 4ª indicação é a minissérie de Outsider. É uma minissérie de suspense e terror que vai misturar investigação policial com elementos sobrenaturais.
A trama começa com o brutal assassinato de um menino em uma pequena cidade e todas as evidências, incluindo testemunhas e provas forenses, apontam para Terry Maitland, que é um professor e o treinador muito respeitado lá na comunidade. O estranho é que ele tem um álibi bem sólido, que foi uma conferência de professores numa outra localidade naquele mesmo momento do crime, e a presença dele é comprovada por vídeos e fotos desse evento. O detetive Ralph Anderson, inicialmente cético quanto a qualquer explicação fora do comum, começa a questionar as evidências quando surgem mais assassinatos com circunstâncias igualmente misteriosas e testemunhas sempre incriminando alguém que comprovadamente estava em outro lugar. Para ajudar na investigação, entra em cena Holly, uma investigadora particular com habilidades únicas e uma mente aberta para o sobrenatural. Enquanto a história avança, a equipe de investigação se vê diante de algo totalmente fora de lógica e ainda fazem que todos enfrentem a ideia de que existe algo maligno e inexplicável por trás desses crimes. The Outsider é de 2020 e está disponível na Max. Glory, no. You need to go. What is he doing with him? Did you kill my son, Terry? Look at it. The evidence and the counter evidence. I'm struggling with that. Where are you going with all of this? Is that Terry Maitland? 70 miles away. Something bad's already happened. A quinta dica é o filme A Torre Negra. Esse filme é de 2017, foi dirigido por Nikolai Arcel e baseado numa série de livros de Stephen King. É um filme de fantasia e ação que acompanha a batalha entre o bem e o mal em um universo paralelo. A história segue Jake Chambers. Ele é um jovem que faz desenhos através de umas visões que ele tem de um pistoleiro chamado Roland Deschamps, interpretado pelo, eu gosto de falar Idris Elba, Idris Elba, pode ser. E um misterioso vilão conhecido como o Homem de Preto, interpretado pelo Matthew McConaughey. Jake descobre que suas visões são reais e ele acaba viajando para esse mundo alternativo chamado Médio Mundo, onde ele encontra Roland. O pistoleiro está em busca de vingança contra o Homem de Preto, que é um feiticeiro poderoso que tenta destruir a Torre Negra, uma estrutura mística que mantém o equilíbrio entre os universos. Se a torre cair, o caos e as trevas vão se espalhar por todas as dimensões, incluindo pela Terra. Então, a missão de Jake e do Roland é impedir que isso aconteça. E para isso eles unem as suas forças para lutar contra o Homem de Preto e salvar a torre. Ao longo do filme eles vão enfrentar diversas ameaças e desafios enquanto Roland luta não apenas contra o seu inimigo, mas também para recuperar sua própria fé. Esse filme recebeu algumas críticas assim não muito boas por não ter muita fidelidade com relação ao livro. Mas para quem não leu o livro, o filme é bem legal. Então eu sugiro que você assista, porque ele mistura ação, aventura, fantasia. E você pode conferir lá na Prime Video. A sexta dica é o filme 1922, dirigido por Zach Hildreth, e é um filme de terror psicológico e suspense. A história é narrada por Wilfred James, conhecido por Wilf, um fazendeiro do interior do Nebraska que confessa por escrito o crime que aconteceu em 1922. O filme começa dessa forma, ele escrevendo uma carta dentro de um hotel
na cidade mesmo, né? Ali no centro da cidade. E nessa carta ele admite ter matado a esposa dele, Arlette, com a ajuda do seu próprio filho adolescente, Henry, só para impedir que ela vendesse a fazenda e forçasse eles a se mudar ali para aquela cidade. Depois do assassinato, ele e o filho jogam o corpo de Arlette em um poço e tentam seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Só que nada fica impune, né, minha gente? Então esse crime começa a desintegrar a vida deles. Henry, o filho, entra num caminho sombrio e Wilf é atormentado por visões de ratos e da presença da sua própria esposa morta. A culpa que ele sente começa a consumir a sua sanidade e tudo deteriora, não só a vida dele, como a própria fazenda que ele queria tanto preservar. O filme tem uma atmosfera sombria, um pouco lenta, um pouco arrastada às vezes, mas é justamente para trazer essa sensação dos personagens dentro dessa perspectiva sobre o ato e as consequências desse ato. 1922 é de 2017 e você pode conferir hoje lá na Netflix. A sétima dica é o filme clássico O Nevoeiro, de 2007, também dirigido por Frank Darabont. É um filme de terror e suspense que se passa em uma pequena cidade americana. Depois de uma violenta tempestade, um misterioso nevoeiro começa a cobrir a região. David Drayton e seu filho Billy vão até o supermercado, mas eles acabam ficando presos lá dentro com os outros moradores quando esse intenso nevoeiro envolve toda a cidade. Logo eles vão descobrir que o nevoeiro esconde criaturas monstruosas e mortais, o que torna impossível sair em segurança. Enquanto o medo e o pânico aumentam, um grupo de pessoas lá dentro do supermercado começa a se dividir. Alguns mantêm a esperança de que todos vão ser resgatados, enquanto outros, influenciados por uma fanática religiosa, acreditam que o apocalipse chegou e começam a tomar decisões extremas. Tudo vira um caos. É absurdo, é angustiante. Enquanto toda essa tensão dentro do grupo aumenta, David luta para proteger o próprio filho, né, e a ele mesmo, e encontrar uma maneira de escapar. O filme vai focar não apenas no horror das criaturas, mas também no comportamento humano sob pressão e no colapso até da civilidade, uma catástrofe como essa. E você pode assistir lá na Netflix. What's going on? It's death. Stop being in the mist! Shut the doors! Shut the doors! A oitava e última dica é It, a Coisa, dirigido por, eu não sei pronunciar o nome, não sei se é Andy Muschietti ou se é Muschietti. É um filme de terror que se passa numa cidade fictícia chamada Derry, no Maine. A trama gira em torno de um grupo de 7 crianças conhecidas como Clube dos Perdedores. Elas enfrentam um ser sobrenatural e maléfico chamado Pennywise, o palhaço dançarino. Elas vão descobrir que Pennywise é uma entidade antiga que desperta a cada 27 anos para se alimentar dos medos das crianças, muitas vezes se disfarçando como um palhaço bem assustador.
Ao longo do verão, várias crianças vão desaparecendo misteriosamente e os membros do Clube dos Perdedores começam a ser perseguidos por suas piores fobias, todas manifestadas pela entidade. Ao mesmo tempo que eles enfrentam os terrores provocados pelo Pennywise, os amigos lidam com seus próprios problemas pessoais, como abuso, bullying e o próprio isolamento. Unidos por essa amizade e esse companheirismo, né, essa cumplicidade de vida, eles unem a coragem deles e descobrem que, enfrentando os seus medos juntos, eles têm muito mais chance de derrotar a criatura, enquanto que o medo intensifica o horror, porque o Pennywise se aproveita, né, desse medo para atacar, para se fortalecer cada vez mais. Eles vão continuar amigos durante os próximos 27 anos. Você pode assistir essa versão de 2017 na Max e a primeira versão, que é de 1990, alugando na Prime Video. Essas foram as 8 indicações de filmes e até de uma minissérie do especial do mês, baseado nas obras de Stephen King. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aqui o seu like para fortalecer nossa amizade e o nosso canal. Deixa também aqui nos comentários quais desses filmes ou séries você já assistiu, você mais gostou, você não tem coragem de assistir. E se não for inscrito também, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para receber todas as notificações que pelo menos uma vez por semana eu trago aqui nesse canal. Com isso, nós encerramos a nossa jornada dupla do mês de outubro, trazendo 2 especiais por semana comemorativo. Nós tivemos o Dia das Crianças com o especial Disney Pixar e depois o Halloween do Bem, com os filmes voltados à comédia, e agora os clássicos do susto, que nós tivemos ontem, na quinta-feira, com os filmes mais clássicos do terror. E hoje, finalizando aqui, em todas as sextas-feiras nós também tivemos nosso vídeo habitual, e hoje finalizando também com o especial do mês, seguindo a linha aqui do susto, para finalizar, para fechar com chave de ouro esse mês de Halloween. Então, se vocês gostaram, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e a gente se encontra então na próxima semana, no próximo vídeo. Um beijo a todos, até lá. Tchau.